Saudações, sejam todos bem-vindos ao primeiro ApolloCast aqui da Apollo Trade. Quem vos fala é o Leonardo Gravina, sou analista e criador da Apollo Trade e a gente vai falar um pouquinho sobre o que vocês leram aí no título. Notícia influencia preço, notícia muda preço. A gente tem essa flutuação de preços por conta de notícia, enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso. E é claro, como é o primeiro ApolloCast, né, eu estou sujeito a falhas, pode ser que tenham coisas que vocês não gostem, vocês vão deixar o feedback, pelo amor de Deus, aí em algum lugar, ou vai me chamar no Telegram, ou no vídeo no YouTube, vão deixar de alguma forma essa informação para que eu possa ir melhorando o conteúdo para vocês, que é gratuito, e eu tento trazer algum tipo de qualidade nos comentários, tá? A gente, apesar de falar bastante de análise técnica, acho que esses assuntos são bastante interessantes no sentido de conteúdo um pouquinho mais denso, tanto que um ApolloCast não tem a tendência de durar 3 a 5 minutos, mas de passar dos 10 minutos. Novamente, não sei se este será o caso no ApolloCast 1, mas a ideia é a gente falar sobre esse tema, certo? Então, por que este tema de notícia influencia preço? Porque a gente teve recentemente, né, hoje é dia 4 de janeiro de 2020, a gente teve aí, acho que próximo do dia 2, eu não sei se foi no dia 2 ou no dia 3, foi no dia 2, quinta-feira, a gente teve a morte do general Qassem Soleimani, que era um cara muito poderoso lá no Irã, e foi uma morte comandada por um ataque dos Estados Unidos, né, uma retaliação dos Estados Unidos a outros fatos anteriores, né, com uma ordem explícita do Trump. Inclusive ele tweetou com caps lock lá que teria retaliação, enfim. Não vamos entrar em detalhes de geopolítica aqui, apesar de ser um assunto bastante interessante e que eu acompanho. O que eu quero conversar com vocês é sobre preço. Depois dessa notícia, o Bitcoin, que estava passando por maus bocados, estava beirando aqui um preço próximo da região abaixo de 7 mil dólares, ele teve um pump absurdo, teve um pump muito forte, e retornou para patamares acima dos 7 mil. No caso, a gente está falando para 7.300 e região. Então, assim, notória a influência da notícia dentro do gráfico, tá? Dentro da coleta de dados gráficos de preço. Então, sim, notícia influencia preço, né? E a que ponto, né? Que tipo de influência a gente tem? Será que isso já aconteceu mais vezes, né? Vamos falar sobre coisas do passado. Por exemplo, a gente teve um dia um roubo de fundos da Binance. Não sei se vocês se recordam. Teve uma vez que a Binance foi assaltada, né, por hackers e teve alguns fundos roubados. Aí começou aquela história de funds are safe no Twitter do CEO do chinês, que eles tinham uma reserva para cobrir esse eventual roubo que aconteceu. E durante o roubo, durante o escândalo, durante a propagação da notícia, a gente teve realmente uma queda de preço do Bitcoin, né? Teve uma movimentação ali e muitas pessoas tirando o Bitcoin da Binance numa tentativa desesperadora de não fazer parte de uma eventual quebra, né? Mais uma de tantas exchanges que já sumiram ou quebraram por conta de ataques hackers. Então, este é um caso que influenciou o mercado, né? Tem outros casos, por exemplo, um caso que influenciou de uma maneira estranha, né? O caso Tether, quando o Tether recebeu aquela ordem lá nos Estados Unidos, que, salvo engano, o agente governamental dos Estados Unidos que verifica essa parte burocrática aí, parece que percebeu que eles tinham feito um esquema de enviar Tethers sem lastro para Bitfinex. Enfim, deu um rolo lá, e eu me lembro muito bem que o preço do Bitcoin começou a disparar, e a gente não está falando de 5%, a gente está falando de muito mais. Acho que chegou a 20%, 30%, não me engano, se eu não me engano. Mas eu lembro que rompeu no dia uma reta de resistência, ou então para alguns uma LTA
Não, uma LTB muito importante, que carregava o preço há bastante tempo para baixo. Inclusive é a mais importante, se você for destacar no gráfico. E aí o preço do Bitcoin subia mais na Bitfinex, gerando até esse tipo de incongruência, né? Foi retirado o lance do preço paralelo. A gente não tinha um Bitcoin Bitfinex valendo a mesma coisa que um Bitcoin Binance ou um Bitcoin qualquer outra exchange, porque as pessoas estavam comprando Bitcoin, se desfazendo de Tethers dentro da exchange. Então, com essa fuga do Tether para o Bitcoin subiu de preço na Binance, na Bitfinex, e aí as pessoas começaram a fazer ordens de retirada de Bitcoin. E, enfim, deu um problema generalizado. É claro que muitas ordens travam qualquer exchange, e eu não acho que a Bitfinex seja boazinha, mas ocasionou aí uma notícia de que o Tether estava passando por problemas com os agentes governamentais e de controle lá dos Estados Unidos, fez com que houvesse uma fuga do Tether, e isso mudou o preço, alterou o preço pra caramba. Então, sim, notícia muda preço. A questão é, que tipo de notícia a gente está falando? Porque se você considerar absolutamente toda e qualquer notícia para você poder explicar alguma mudança de preço, pode ser um perigo, né? Você tem que verificar se há correlação entre a mudança de preço e a notícia. Então, eu vou dar um exemplo. Se, por exemplo, o prefeito da sua cidade diz que vai aceitar Bitcoin e o preço sobe naquela hora, pode ser que não tenha nada a ver, né? A grande chance de que não tenha nada a ver. Eu usei um exemplo até horrível aqui, mas a ideia é que você entenda que algumas notícias não vão mudar o preço, algumas notícias não têm relevância. Sei lá, o Brasil vai passar a legalizar o Bitcoin de alguma forma. Cara, é capaz que isso nem mexa no preço, nem um pouquinho. Então toma muito cuidado com a correlação entre as coisas, né? Existe até um gráfico muito engraçado de mortes de avião e filmes do Nicolas Cage. Parece que quando o Nicolas Cage faz filme, tem mais acidentes de avião, né? Alguma coisa assim, não lembro exatamente o que era. Mas enfim, o caso tem muita coisa que acontece no preço que não vai ser uma correlação com aquela notícia que você tem em mente. E outra coisa, né? Como a gente vai para esse cenário aí de que notícia muda preço, quem entende dessa parte de jornalismo, né? Eu já pude pensar bastante sobre isso com vídeos de outros canais. É o seguinte, então você imagina que, por exemplo, a Bitfinex sofreu um ataque hacker. Beleza, a Bitfinex sofreu um ataque hacker, ela vai enviar um e-mail dizendo que vai ter que fechar, e aí esse e-mail vai chegar vai chegar aos jornalistas que vão ler esse e-mail em inglês ou às vezes chinês. Já vamos entrar nesse lado do chinês, né? Vai chegar um e-mail em inglês, os caras vão ler e falar, putz, ferrou, vou tentar sacar, tal. Às vezes o jornalista, ele tem dinheiro lá, então ele vai tentar sacar. Alguns que não tem vão pular essa parte, vão pegar, depois que lê, vão dar um jeito de escrever uma matéria a respeito, vão publicar isso em algum site. Esse site vai ter bastante visualização, você vai conseguir ter acesso a isso, e quando isso acontecer, quando você estiver lendo a notícia, ela provavelmente já foi muito bem precificada. Você não vai conseguir se antecipar ao mercado porque você leu uma notícia. Então é fato que você conseguir ter acesso a uma notícia depois de um grande movimento de preço pode explicar o porquê ele se movimentou. Agora, querer se posicionar após ler uma notícia, às vezes é furada, às vezes você não vai conseguir pegar o movimento, né? A não ser que seja uma notícia realmente muito estrondosa. Por exemplo, o Trump jogou um míssil na Coreia do Norte. Pô, isso aí pode ser que suba semanas de pessoas que têm dinheiro muito em uma quantia muito grande e não conseguem simplesmente num clique comprar, e elas vão comprar mesmo que com atraso porque elas sabem que precisa, enfim.
Algumas notícias são tão grandes que o preço ele não se movimenta em uma hora, né? Se movimenta em dias, pode acontecer, penso eu. Agora, no caso de uma notícia chinesa, né? Como eu falei que eu ia comentar um pouquinho com vocês. Então, o Banco Central da China comentou alguma asneira lá. Soltou uma nota em mandarim. Beleza, e vai ter alguém que vai ler isso aí. É difícil acesso, difícil a tradução. Os caras... Também é difícil confiar nos caras, né? No que eles falam. Então, você vai ter que confiar no que um cara que fala inglês ouviu e entendeu, ou leu e entendeu deste mandarim. Depois outra pessoa brasileira ou portuguesa pegou e traduziu este do inglês para o português, para chegar até você, né? Você confia nessa cadeia toda aí, nesse caminho percorrido da notícia para chegar até você, e você fala assim, então agora eu sei o que aconteceu. Pô, é um telefone sem fio absurdo. É muito difícil de você conseguir, por meio de uma notícia da China, algum tipo de proveito aí no mercado. Então, toma cuidado com esse tipo de coisa, né? Ninguém nem sabe direito o que acontece lá dentro. Então, toma cuidado com esse tipo de coisa de notícia, né? Eu vou operar a notícia. Então o Soleimani lá, Soleimani, ele morreu e agora vai ter uma guerra, eu vou comprar um monte de Bitcoin e tal. Pô, é capaz que você perca dinheiro. Por quê? O preço subiu pra caramba, a gente tá falando de 6%, não é absurdo, mas 6% às vezes você não consegue nem na poupança em um ano. Aí beleza, aí subiu 6%, aí você vai entrar agora. Cara, é capaz que tem um rebote ali, um pullback, é capaz que as pessoas que entraram ou que estavam já dentro do Bitcoin e pegaram esse movimento precisam fazer o seu lucro, né? As pessoas não seguram o lucro para sempre. Até porque algumas empresas ou alguns fundos têm prazo para cumprir, enfim, tem traders que finalizam suas posições. Então você pode acabar entrando num momento de pico e pegar aí um repique. Começar a ver o Bitcoin cair, se subiu de 6.900 para 7.300, aí cai de 7.300 para 7.100 e você, porra, mano, perdeu aí já 200 dólares, né, por unidade. E aí você vai ficar pensando, porra, será que eu entrei na hora certa? Vai querer sair, né? Muita gente acaba saindo com prejuízo, porque ela tinha uma expectativa de manter um pump, de entrar no meio de um pump. Isso não existe. Isso aí é uma falácia. Inclusive, é muito mais provável que você consiga um bom pump por meio de análise técnica do que por meio de notícia, né? Inclusive, eu falo bastante sobre esse lance de notícia no curso que a gente tem de análise técnica, né? Que o analisar notícia não é besteira. Mas você tem que ser um cara ou um insider, você tem que estar, por exemplo, tem uma reunião aí do Burger King no McDonald's, tá? O presidente dos dois e os assessores, tudo bem. E eles, na reunião, eles firmam uma parceria e vão ter o Mac King agora. Porra, o cara que tá dentro ali, o assessor tal, porra, ele é um insider, ele tem uma informação extremamente valiosa pro mercado. Mas ele não pode usar, se liga, né? O mundo não é flores e cheiro de bebê. Então o cara, ele pode, sim, operar a notícia. A notícia ainda nem saiu nos portais e o cara tá lá operando a notícia, né? Comprando a ação das duas empresas. Agora você, filhão, aí sentado no seu PC, com o celular na mão, lendo uma notícia nos portais brasileiros de criptoativos, você não vai conseguir se antecipar ao mercado. Então não vale a pena você pegar e operar uma notícia. Tá? Eu sinto muito. É o que eu falei. Existem notícias e notícias, casos e casos. Este caso do Soleimani aí provou bastante que é precipitado você pegar e entrar só porque teve a notícia, né? Subiu em um candle de uma hora, subiu mais ou menos 5%, depois manteve mais uma alta, mas ele logo estacionou, e ele estacionou numa região, não vou ficar falando de análise técnica aqui, mas numa região em que mostra que ele parou o movimento ali dentro de uma resistência, e você vai querer entrar agora. Você pode ter certeza que tem um monte de Zé, né, um monte de gente que não entende, e não tem culpa de não entender, mas é gananciosa, tem olho grande que vai entrar nesse movimento aí, cara, se perder.
perder a grande chance de ficar quieto, né? Então é isso que eu queria falar no ApolloCast número 1 de vocês. Então a pergunta que foi feita, né? Notícia muda preço? Sim, notícia muda preço. Não significa que a notícia é operável ou então que é um modelo de trade muito legal de ser feito, mas é real, a notícia altera preço. E é possível sim que eventualmente um dia um país quebre e a gente tem uma alta absurda do Bitcoin, ou então que uma moeda como o Ethereum, sei lá, pode ser hackeada e perca seu valor. Ou então tem um hard fork mal feito de uma moeda importante aí, ou às vezes até do Bitcoin. Coisas nesse sentido podem acontecer, a gente está sujeito a isso, mas são notícias que você vai acordar aí e falar assim, caraca, isso aconteceu. Você vai abrir o grupo do WhatsApp e vai ver isso aconteceu. Você não vai falar isso está acontecendo. Isso aconteceu e o preço já se movimentou e você vai ter aquela bela surpresa, certo? Isso aconteceu na Grécia, por exemplo. Se você voltar ao gráfico aí do Bitcoin, eu não me lembro exatamente os valores, tá? Eu não vou chutar, mas foi algo do tipo, dobrou o valor. Não sei se foi de 200 para 400 dólares ou de 500 para 1000, não lembro, mas dobrou o valor de dólares do Bitcoin naquele período da quebra da Grécia, né? Era só a Grécia. Você imagina os Estados Unidos com a dívida que tem, mas isso é assunto para um próximo ApolloCast. Deixe nos comentários aí que tipo de conteúdo você quer. Deixe uma pergunta. Comente. Se você não comentar, fica difícil da gente produzir conteúdo no sentido de atender as suas demandas, tá? Daí eu vou produzir conteúdo que eu acho bacana. Então deixa o seu like, se você estiver no YouTube, compartilhe este áudio com seus amigos, compartilha nos grupos de Telegram, compartilha nos grupos de WhatsApp, eu tenho certeza que as pessoas vão se interessar e a gente mantém este modelo interessante aí de podcast, tá? Pela Apollo, ApolloCast número 1. Agradeço se você me ouviu até aqui, né? Realmente bravo guerreiro, Niederland. E é isso aí, até a próxima. Tchau, tchau.